Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do De Financeiro para Financeiro Podcast, o podcast do Expresso, onde a gente conversa com líderes financeiros, pessoas experientes da área, para adquirir o conhecimento delas, para conhecer um pouco da carreira delas, enfim, para trazer conteúdo para vocês que trabalham no dia a dia aí com a área financeira. E hoje a gente está numa temporada especial, né, que a gente está falando sobre o nosso panorama de gestão de despesas, que é um estudo que a gente faz todos os anos com a nossa base de clientes, para conseguir pegar informações de políticas, de preços das coisas, de como as empresas organizam a gestão de despesas delas. Então é um benchmark incrível para vocês usarem na empresa de vocês, que inclusive a gente vai deixar o link para download aqui na tela. E hoje, para comentar sobre um assunto muito importante na gestão de despesas, que é a formação e criação de políticas, a gente trouxe o João aqui para conversar com a gente. E, João, para dar um contexto para o pessoal te conhecer, antes da gente começar a conversar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do que você está mexendo hoje. Eu sei que você faz várias coisas, então conta um pouquinho para a gente aí. Exatamente. Cara, na verdade, assim, eu tenho aí mais de 25 anos de experiência, né, não parece, mas eu sou um senhor já de idade. A cara tá ótima. E assim, eu trabalhei muito tempo, né, sempre em finanças, tá, eu fiz engenharia, fiz economia, mestrado em gestão, mas minha paixão sempre foi finanças, né, então sempre trabalhei com finanças, já segui toda a carreira dentro de banco de investimento, cheguei a ser operador, né, de dívida externa, trabalhei também em grandes empresas, né, em diversos setores, né, então trabalhei com saúde, com indústria, consultoria, né, fui empresário várias vezes, primeiro como investidor e depois como founder, efetivamente, então já fui founder de 2 empresas, agora é a terceira, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente o que ela faz, e tem uma carreira muito extensa, né? Então, essa parte de organização de políticas, estruturação do operacional financeiro, né? Comunicação estratégica de dados, sempre foi minha praia. E hoje eu tenho 2 atividades principais, tá? Eu tenho 2 empresas, uma delas se chama Transformative Results, que é uma empresa onde a gente tem serviços de Executives as a Service. Então, eu tenho alguns consultores que atuam tanto na área de People Performance quanto na área de CFO as a Service, todos eles consultores sêniores, acima de 45 anos de idade, que já tem um tracking de carreira legal, e eu sou um, né, desses CFOs, né, que atua para alguma, e sempre com foco aí em empresas de startup e tecnologia. Então a gente não pega empresas tradicionais, né, a gente fica sempre nesse mundo aí da esteira de VC, etc. E tem uma outra empresa que é mais recente, que é a Linio, né? A Linio é uma empresa que ela cria infraestrutura de governança financeira para startups em early stage, ali até o Series A e Series B, né? Então, a gente tem serviço de BPO financeiro, BPO contábil, fiscal, DP, e a parte de dados, né? Só que qual é a grande diferença dela, né? Ela, na verdade, ela tem um stack tecnológico onde a gente consegue integrar todas essas pequenas áreas, né, e botá-las para conversar. Então, na verdade, a gente tem lá o financeiro, que integra o contábil, então tem o OMIE, que integra o Thomson Reuters, que integra ao AWS QuickSight. Então, a gente garante o dado do momento da entrada e da classificação dele até o dashboard estratégico que teu investidor vai ver de KPIs e etc. Né? E a gente tem muita flexibilidade e entende muito esse mundo, né, de startup. Então, graças a Deus, a empresa está crescendo bastante. A gente está tendo várias startups aí de diferentes tamanhos que estão aderindo, né? Então, é isso. Eu continuo no mundo financeiro, continuo nessa trajetória aí das finanças no Brasil, né? Perfeito. Só essa pequena experiência aí, né, que você tem de carreira. Boa, até legal que você comentou sobre algumas coisas que eu acho que vão ser ganchos para o nosso papo aqui, porque a gente vai falar muito sobre processo política, então a parte de estruturação aqui, mas eu também quero depois puxar um assunto um pouco sobre o uso de tecnologia para isso, né, que eu acho que é você colocou como um diferencial aí na linha, então acho que é um negócio muito legal para a gente trazer para o papo. E aí eu vou até pedir permissão ao público para às vezes dar uma olhada para o lado aqui, porque eu estou com os dados aqui para trazer para a conversa e eu não ia conseguir decorá-los, né? Lógico, tranquilo. Então, para a gente falar sobre política,
a gente entrevistou nesse estudo que a gente fez, entrevistou não, a gente pegou as informações de 1.500 empresas, né? E um dos assuntos que as empresas geralmente gostam de saber é como que elas organizam as políticas, né? Como que eu faço para ter políticas de despesa, como que eu faço para determinar as regras que as pessoas devem seguir e tudo mais. E a gente notou uma diferença grande de 2023 para cá, que em 2023 as empresas organizavam esses dados, essas políticas, desculpa, de várias formas, tanto sobre projetos, né, por departamento, por projetos, por cargo, por tipo de pessoa, por colaborador, enfim, cada uma tinha as regras diferentes. E nesse último estudo que a gente fez, a gente percebeu que consolidou muito para uma política por colaborador e cargo. O que isso significa na prática? Que as empresas elas estão definindo políticas de despesas baseadas no cargo que você tem na empresa. Então, se você é um diretor, você pode usar tal hotel, você pode gastar tanto com alimentação, se você é um analista, você pode gastar um pouco menos. Eu estou dando alguns exemplos aqui, mas usando isso aqui como regra. E aí, para a gente falar de políticas, eu acho que isso é muito importante, porque não adianta a gente falar sobre gestão de despesas se não tiver regras do jogo bem estabelecidas. E eu queria começar com uma pergunta bem inaugural para você aqui, baseado em todo esse conhecimento que você tem, que é como que você acha que deve ser criada uma política dessa, né? Tá. Quem que deve participar disso? É todo mundo? Deve ser uma decisão de cima para baixo? Como que você acredita que deve nascer uma política de gestão para uma empresa, assim, de despesa? Perfeito. Olha, a primeira coisa, né, a gente tem que desmistificar um pouco, quando a gente fala de política dentro de empresa, né, todo mundo acha que é para controlar a gente, né? Ah, não, vou fazer uma política. Pô, os caras querem me controlar, né? Quer controlar as pessoas e tal. Só que o que acontece? A política de despesas, de gastos, ela, na minha opinião, não nasce para controlar pessoas, né? Ela nasce para você poder padronizar gastos e escalar decisões. Porque se você não tem uma regra clara, que não está escrita e que ela é do conhecimento de todos, é muito difícil você tomar velocidade em decisões relativas a gastos, né? Então, por exemplo, uma política de despesas, ela vai ser necessária quando a empresa ela percebe, por exemplo, que muitos colaboradores eles passam a gastar recurso de maneira desorganizada. Tá? Então, viagens, né? Todos aqueles gastos, refeição, transporte, etc., né? Mas essas decisões elas precisam de um padrão, né? Para que eles possam ter, inclusive o colaborador, ter a segurança de fazer aquele gasto. Então, sem uma regra clara, cada gestor vai definir de um jeito, cada colaborador vai achar que pode gastar de um jeito, né? E o que isso gera para a empresa? Isso vai gerar inconsistência, vai gerar conflito interno, né, entre financeiro e as áreas operacionais. Você vai gerar perda de controle financeiro. Então, a política ela cria critérios comuns para todos na empresa, né? E é uma coisa que acaba sendo, de alguma maneira, democrática depois de implantada. Nem sempre, quando ela é implantada, ela pode ser democrática, mas depois você sabe que todos aqueles que têm uma regra que vão ser tratados de uma maneira equânime, ou para os seus cargos, ou dentro dos seus projetos, e não porque é João, Maria ou José, né? Sim. Então, eu acho que é para isso que serve uma política de despesas, tá? Até para não fazer diferenciação entre pessoas, né? Eu não Exato. posso aceitar, por exemplo, um gasto maior de uma pessoa apenas porque ela tem afinidade com a área financeira, por exemplo, né? E E que acho que acontece ainda, né, em alguns acontece lugares, bastante. infelizmente, né? Sim, eu estava até, por pura coincidência, hoje, no dia que a gente está gravando isso aqui, minha esposa estava contando que ela teve uma reunião, verdade, isso não estou inventando, que a empresa apresentou a nova política de despesas para os colaboradores. E aí eu perguntei para ela, falei, poxa, né, qual que foi, que passaram de informações, o que você sentiu? E ela comentou de um negócio que eu achei interessante, que tiraram algumas incertezas que ela tinha, né? Então, poxa, se eu tô numa viagem, ela viaja muito a trabalho, eu posso ir comer no hotel, eu posso gastar quanto, né? Pô, será que esse valor que eu tô pedindo não tá abusivo e a empresa tá achando ruim de eu tá pedindo isso? Então, o Uhum. fato de ter as regras claras ali traz até essa clareza pro lado positivo, né? Perfeito. Geralmente as pessoas têm a associação de que vai diminuir, de que vai cortar, de que vai... Mas às vezes você tem uma surpresa, inclusive, positiva em relação ao que a empresa
quer em relação à sua responsabilidade com os gastos. E, E acho que tem até um obviamente, os ponto, né? coladores vão dar feedback para a empresa. Então, por exemplo, já aconteceu em empresas que eu era CFO, da gente ter estabelecido certos gastos e né, e aí por cargo, e alguns colaboradores, em algum momento, deram um feedback falando: olha, esse valor aqui para viagem, para alimentação está muito baixo, não está dando, os lugares que a gente está indo Sim. tá caro. E a gente reviu. Então, eu acho que a política também, ela o que eu costumo dizer? Quanto menos madura é a empresa e quanto menos é uma empresa que tem menos processos estabelecidos, com mais regularidade você tem que rever a política. Então, por exemplo, Sim. você pega uma startup, que é uma empresa de alto crescimento, entra muita gente, né? Toda hora você está contratando gente, você tem mudanças, né, de gastos financeiros, de custos e despesas, né? Então, a empresa está em mudança constante. E a política ela tem que acompanhar essa mudança. Então, você tem que olhar com muito mais regularidade, né? Então, eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte: olha, vamos olhar de 6 em 6 meses a política aqui, aqueles que já têm essa política, né, que a gente implementou, por exemplo, porque muda muito, vocês estão crescendo muito, senão daqui a pouco ela não vai estar dando mais conta da realidade operacional da empresa, e a política tem que acompanhar a realidade operacional da empresa, né? Sim, e acho que tem muito com. Tem uma relação muito grande com a realidade da operação da sua empresa, né? Uma coisa que eu vejo muito nas operações do Expresso são dois fatores que eu queria até sua opinião um pouco. O primeiro deles é a questão de regionalização, né? Então, poxa, se você. O Expresso fica aqui em Uberlândia, né? Você consegue almoçar com determinado valor, que se você faz visitas a clientes na Avenida Paulista em São Paulo, muito provavelmente você não vai conseguir almoçar. Então, tem regionalização que eu acho que tem que levar isso em consideração. E tem uma questão também que eu vejo muito presente nos nossos clientes, que é uma questão cultural. O que é essa questão cultural? Dependendo de qual é o negócio da empresa, dependendo de perfil de clientes que a empresa atua, isso muda inclusive o perfil de gastos que essa empresa tem que Uhum. ter. Então, poxa, se eu sou um consultor de uma grande consultoria que presta serviço para enterprises, eu provavelmente vou ter que levar meus clientes para almoçar num restaurante um pouco mais refinado. Às vezes eu vou ter que andar num carro um pouco mais refinado. Eu não posso usar um táxi comum, às vezes eu tenho que usar um Uber Black, sei lá, né? Dependendo de qual que é o perfil da empresa. Então, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, certo? Até a estratégia da empresa, a cultura da empresa. O que você acha sobre isso? Perfeito, é exatamente isso, tá? Eu concordo plenamente com você. Eu acho que, assim, tantas questões de regionalização, às vezes até dentro de um mesmo estado como São Paulo, você tem realidades muito diferentes, né? Uma coisa é um vendedor ir visitar um cliente que está em Limeira, vai ter um custo de almoço, de hospedagem, etc., totalmente diferente, até de transporte, porque as distâncias são muito menores, do que, por exemplo, um vendedor que está em São Paulo, né? Sim. Então, eu acho que sim, eu acho que tem que se olhar essa questão da regionalização. E a outra questão também é super importante. Eu acho que a cultura da empresa, na verdade, ela vai definir, inclusive, a própria política de despesas, né? Então, por exemplo, a política ela nasce no financeiro, mas ela tem que ser validada na operação, no dia a dia. Por isso que é tão importante, depois que você implanta a política, de você obter feedback das áreas, porque Sim. existe um tempo ali, uma temporalidade de ajuste daquela política, né? Porque o financeiro muitas vezes não está conhecendo, e aí isso é válido quanto maior for a empresa, não está conhecendo a operação lá na ponta, né? O que Uhum. efetivamente aquele cara que está gastando lá, quanto que ele está gastando, de que forma que ele tem que gastar. Às vezes tem realidades até de documentação, por exemplo, você tem lugares que é fácil você obter uma nota e tal, mas tem lugar, se o cara for para um buraco no interior, vai ser difícil ele ter uma nota. O cara vai dar um papel escrito no pão para ele dizendo quanto que ele gastou, entendeu? Então tem Sim. toda uma série de questões que é isso, tem que haver uma flexibilidade, um período de ajuste, né, na minha opinião, para a política, né? Então, voltando à questão da definição, o financeiro ele pode definir os limites, né? Ele vai definir impacto no orçamento, né? Vai discutir quanto que pode dar ali inicialmente, né? Para cada cargo, etc., né? Por exemplo, você vai ter o RH que vai ter que participar, que ele vai ter que garantir a equidade, né?
dos Uhum. cargos, por exemplo, os líderes, eles têm que participar, porque eles vão ter que trazer e puxar aquela política e dar uma primeira revisada para estar aderente à realidade da operação. Mas o importante é que quando você tem todo mundo alinhado, todos os líderes ali, gestores alinhados e eles participam de alguma maneira dessa construção, a política ela vai ficar muito mais equilibrada, né? Então você vai ter mais controle financeiro, ela vai ser mais justa, né, para as pessoas que estão ali e ela vai estar condizente com a realidade do dia a dia, porque não adianta você montar uma política linda que não seja reflexo do dia a dia daquela empresa. Ninguém vai usar aquilo. E todas Exatamente, as essas pessoas ignoram, né? e todas essas dúvidas que você falou que a sua esposa teve lá, vai continuar tendo, porque não é aderente à realidade. Então, na verdade, joga fora, né? Faz outra, não adianta, né? Exato. Eu estava até numa conversa, num outro podcast do De Financeiro para Financeiro com o Alisson, da empresa que chama Máxima Tech, Uhum. e a gente estava falando especificamente sobre a parte de quilometragem, né? Porque o Expresso tem muitos clientes de indústria e é muito comum, dentro da política de despesas, ter uso de carro, quilometragem, combustível e tudo mais, né? Sim. E ele trouxe um ponto que eu achei muito interessante na definição de políticas, que é, dependendo da forma que você organiza a sua política, a gente estava falando especificamente de quilometragem nessa hora. Dependendo da forma que você organiza, você desincentiva ou incentiva uma ação no seu time comercial, por exemplo. Então, se Uhum. você quer ser muito restritivo, por exemplo, você fala assim, não, eu quero pagar pouco por quilômetro rodado. O que você vai causar no seu time comercial? Você vai ter um time comercial que não vai ter muito incentivo para visitar clientes. Exatamente. Né? É Então, isso às aí. vezes, isso pode até jogar de uma forma indireta, ou às vezes até direta, contra a estratégia da empresa, o que você quer incentivar de comportamento até, né? É isso aí. E é exatamente aquilo que eu estou dizendo, né? Porque geralmente o financeiro não pensa dessa forma. Ele está mais preocupado em cortar gasto. Então, olha a importância de você ter um alinhamento com a área operacional. Olha a importância desses líderes conversarem. Porque se por exemplo, um líder de operação ou líder da área de vendas coloca essa situação na mesa, pode ter certeza que o responsável pela montagem da política, seja um CFO, seja um gerente administrativo financeiro ou financeiro, ele vai repensar nos valores e como encaixar aquilo ali no orçamento, porque vendas é uma das áreas principais, se não for a principal, para a sobrevivência de uma empresa, né? Sim, Então, é isso, tem que ter alinhamento, porque senão não funciona, né? perfeito. Boa. João, eu queria trazer agora para o assunto da tecnologia, né? Uhum, Nesses anos de convivência com a área financeira de empresas, eu percebi, né? Eu tenho um diagnóstico, eu até queria o seu diagnóstico também, que muitas vezes as empresas elas vão buscar o uso de alguma tecnologia, aqui falando um pouco mais especificamente sobre a área financeira, mas acho que serve uhum, para vários departamentos, sem uma organização interna necessária, né? Então, às vezes a empresa está querendo contratar uma tecnologia sem saber exatamente o processo que ela quer executar, ou sem saber a política que ela quer executar, porque às vezes ela é cobrada pelo uso de tecnologia, né? Eu imagino que hoje as empresas, as áreas financeiras, elas estejam sendo cobradas, inclusive, para o uso de inteligência artificial, né? O que isso vai tive uma trazer de conversa IA, hoje com uma CFO, exatamente isso. Olha, a gente cobrança. está sendo cobrado para botar a tecnologia automatizar. Exatamente, até para reduzir custos mesmo, né? E aí, mas você acha que existe uma ordem? Você acha que tem um passo antes do outro? Assim, eu preciso É, primeiro ter estabelecido bem uma parte para depois usar a sim. tecnologia? O que isso pensa? Eu acho assim, como você falou, não é só na área financeira, né? Eu brinco um pouco com tecnologia, cheguei a fazer pós-engenharia de software e tal. Eu gosto muito, né? Desde novo, eu sempre trabalhei com tecnologia. Eu não sou profissional de tech, mas eu tenho um entendimento bem maior que a média, né? Que os CFOs, né? De tecnologia. É, e assim, o que a gente tem que entender que é uma regra geral para a tecnologia, né? A automação, ela só amplifica o que já existe. Ela acelera e amplifica o que já existe. Então, se você tem uma regra boa, ela vai amplificar corretamente a tua operação. Se você tem um problema, uma regra ruim, ela vai amplificar o problema. Então não adianta você colocar tecnologia, um sistema para funcionar, quando você não tem uma política ou regras bem estabelecidas.
Não adianta. Então, na minha Vai ampliar opinião, o problema, né? Ele só você vai vai ampliar o repetir. problema. Exato. Uhum. Então, assim, na minha opinião, a tecnologia ela vai automatizar o processo, mas ela não vai criar a regra correta. Sim. Porque a regra correta, ela depende, como a gente está falando aqui, ela depende de cultura, ela depende de como funciona o fluxo operacional da empresa, ela depende de várias coisas. Então, antes de implementar um sistema, seja ele qual for, de gestão de despesa, eu acho que a empresa ela precisa definir claramente quais são os limites, quais as categorias de gasto, quais os fluxos de aprovação, porque se ela não fizer isso antes de implantar o sistema ele só vai digitalizar a desorganização. Sim. Só vai fazer isso. Então, não adianta. Então, não adianta colocar tecnologia, e aí a gente está falando de política de despesa, mas isso vale para tudo. Né? A gente tem o controle lá, por exemplo, na Alineo, né? A gente entra com um processo novo, a gente tem que olhar o processo do zero. Sim. Tem que olhar toda a classificação no ERP, tem que olhar todo o plano de contas contábil, porque se a coisa estiver desorganizada, quando a gente colocar isso para escalar com fluidez, com a tecnologia e os sistemas se conversando, o dado lá na frente para tomar a decisão vai sair errado, vai estar tudo Não adianta errado. nada. Não adianta, Isso entendeu? serve em tudo no financeiro, basicamente, né? Tudo, Tudo que tudo. controla de dados ali. Tem um negócio até interessante que o Expresso a gente vai fazer 10 anos agora, né? E quando a gente começou a empresa, a gente, né, naquela ânsia de primeiros clientes, a gente queria ser agradável para os clientes, a gente aceitava qualquer processo que o cliente tinha. Que a gente falava assim, não, você vai trazer seu processo para cá, tecnologia vai se adaptar a isso. Hoje em dia a gente percebeu que isso era um erro tremendo e que era um erro que ele ia se somatizando, assim, Hum. porque você colocava um processo ruim, aí colocava uma tecnologia, a tecnologia não atendia, aí a gente tinha que fazer ajustes na tecnologia para tentar adaptar o processo, virava um ciclo sem fim. E Porque agora a gente você está ia numa. criando um remendo que sempre deixa furo, porque não é o sistema que vai resolver. Tem que ser Sim, uma política. O pessoal da empresa tem que sentar, gastar tempo e energia para estruturar o processo, adequar o processo à realidade da empresa. Adequou, as regras estão claras, aí o que está claro, a regra que está padronizada e está clara, essa pode escalar. Aí você bota a exato. tecnologia. Exato, então hoje a gente se coloca num papel de consultor, assim, de processo até, porque Sim. tem um caso famoso aqui que a gente sempre comenta no Expresso, teve um antigo cliente do Expresso, que era uma empresa de ramo automobilístico, eles tinham um processo de aprovação de despesas que eles tinham 6 ou 7 etapas de aprovação, níveis de aprovação, então passava por 7 Caramba. pessoas. E a sétima pessoa, ou sexta, não lembro exatamente muito bem, era o CEO da empresa. E a gente está falando de uma empresa aqui de multimilhões, tá? De faturamento. E bilhões, na verdade. E aí a gente olhou e eles falavam para a gente assim, poxa, mas sua ferramenta é ruim porque ela não tem 7 etapas de aprovação. A gente fala, não, o seu processo, na verdade, está Imagine, ruim. não ia aprovar nunca nada, o CEO tem tanta coisa para fazer, como é Não, que ele ia era olhar cada exatamente isso que coisa? acontecia. Impossível. Então, a gente entende que hoje eu tenho essa visão muito parecida com a sua, que enquanto a gente não desenhar esse processo antes e deixar ele bem estabelecido, as políticas bem estabelecidas, colocar qualquer política, não, qualquer ferramenta não vai ajudar nada. E eu vejo esse problema até se aumentando um pouco mais agora, porque vou falar especificamente da área financeira aqui, como as áreas financeiras elas estão com acesso às ferramentas hoje, que elas conseguem criar as coisas, né? Isso pode ser um problema, porque elas vão Uhum. criar em cima dos processos ruins. Se ninguém estiver Exato. orientando elas vão criar em cima de um processo ruim. Exatamente, é isso aí. E é exatamente o que você está falando. Isso está acontecendo, né? Então, com Uhum. a proliferação de tecnologia, de IA, a pessoa acha que ela nem avalia o processo que ela está tocando, né? Se aquilo realmente está funcionando, se está aderente à empresa, se é eficiente o processo. Eu vejo muito isso nos meus clientes. Muito, 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 muito. Tanto que grande parte do meu tempo, por exemplo, como CFO, eu gasto revendo o processo. Para você ter uma ideia, eu faço o seguinte: a coisa era tão grave,
tão grave, e depois eu levava tanto tempo para consertar o problema no futuro, que o que eu comecei a fazer? Eu criei um modelo de assessment dos processos. Então, eu avalio 7 dimensões de processo financeiro para poder entender. Aí eu faço um gráfico radar, mapeio os gaps, o que está sendo ineficiente, para poder gerar um plano de ação de curto prazo. Ou seja, e eu estou falando de processo que imputa risco grave financeiro, às vezes, risco de reputação da empresa, risco, inclusive, de problemas com os sócios, Sim. processos cíveis. Então, assim, e as pessoas não têm ideia da coisa, entendeu? Então, é fundamental, você tem que olhar o processo, porque se o processo está errado, não vai adiantar. Você pode botar a tecnologia que for, você só vai acelerar o teu problema. Você vai acelerar o problema. Entendi. Então você faz esse assessment antes mesmo de pensar em qualquer coisa de ferramental. Você só está Não, mapeando os problemas antes. eu mapeio todos os problemas para poder criar um plano de ação com base. Aí eu tenho a ordem de criticidade dos problemas e dos processos. Com base na criticidade, aí eu faço a proposta do plano de ação. Ó, vamos consertar A primeiro, B depois, C depois, D depois. Ajustou aquilo que dá para automatizar, a gente entra automatizando e bota tecnologia. Senão, esquece. Peraí, pessoal. Interrompendo esse episódio do Financeiro para Financeiro, só para dizer para vocês que esse episódio é um oferecimento do Expresso. E para você que não conhece o Expresso, nós somos uma ferramenta que pega todo aquele processo manual de reembolsos, adiantamentos, despesas de viagem, cartões corporativos não conciliados, e nós transformamos esse processo num processo tecnológico que traz muito mais controle, muito mais segurança, usa inteligência artificial e substitui todos aqueles processos manuais que eu sei que você, financeiro, passa o final do mês ali tendo que buscar todas essas informações numa planilha, num sistema antigo. Então, se você quer solucionar esse problema, não deixe de conhecer o Expresso através do site www.expressoapp.com.br. E se você disser para o vendedor que você nos conheceu através do nosso podcast de Financeiro para Financeiro, eu tenho certeza que ele vai te dar uma condição especial. Tudo bem? Então, a partir de agora, volte a assistir o episódio de Financeiro para Financeiro que você estava assistindo. Até lá! Boa, e aí eu queria mudar um pouco o assunto agora, falar um pouquinho sobre os riscos de não ter essa política. E um dos assuntos que a gente é sempre abordado aqui, que eu imagino que você já tenha lidado também na sua carreira, é de fraudes, né? Sim. Então, quando a gente está falando sobre a ausência de políticas, a gente também abre um caminho para fraude. Na verdade, né, tudo a gente fala de gestão de despesa aqui, mas na verdade, mais uma vez, é uma regra que se aplica a qualquer política que tenha dentro da área financeira, né? Se eu não tenho uma regra bem estabelecida, eu abro caminho para não só fraudes, mas erros também, né? Então, como que eu vou dizer que é fraude se eu não disse qual era a regra do jogo, por exemplo, né? Exatamente. Então, como que você enxerga essa conexão, assim, se você já presenciou algum caso, alguma coisa que Cara, aconteceu, muita você se coisa. lembre? Nossa, você imagina mais de 25 anos nisso, cara, eu devo ter sido gerente e depois CFO de, sei lá, umas 6 empresas diferentes, fora as que eu fui empreendedor, né? E, cara, tem de tudo. Você tem problema de caráter, de ética, que é o menos que acontece. Porque, assim, é importante, né? Porque quando a gente fala em fraude, todo mundo levanta a orelha e fala assim, porra, o cara é mau caráter, né? Ou então a pessoa fez por má índole. Só que o que eu vi ao longo do tempo, né, que eu trabalhei, que a fraude raramente ele vai ser um problema de caráter. Eu já tive 2 problemas ao longo da minha carreira, de funcionários que tiveram esse problema de desvio efetivamente, né, de alguma forma de desvio de recursos, mas na maioria das vezes o problema é governança, é regra clara, é falta de estar claro o que a pessoa tem que fazer. Né? Então, a melhor forma, na minha opinião, de evitar fraude é criar algumas camadas de controle, né? E que devem estar estabelecidas dentro da regra, dentro da política. Né? Então, uma delas é ter uma política clara sobre o que você pode ou não pode ser reembolsado. Isso é a primeira coisa. Né? Já tira a brecha e a margem para falta de interpretação. Né? Exato.
Tira Aí o bom você senso do jogo, né? Vamos dizer assim. exatamente, né? Uhum. Você cria a primeira coisa, né? Depois você vai ter que criar um processo estruturado de aprovação e de comprovação de despesa, porque a pessoa tem que provar no que ela gastou o dinheiro. Sim, Isso para fins até que tem um impacto até fiscal e tributário na sim. empresa, né? Então, é com os comprovantes que, de repente, você vai diminuir base tributária, né, base de cálculo, e isso daí vai valer cada vez mais para a reforma tributária que a gente está entrando. Sim. As Uhum. pessoas não estão, principalmente as empresas pequenas. Eu estava conversando hoje com uma CFO, cliente nossa, né? E a gente estava falando exatamente sobre isso. Ela já percebeu o tamanho do problema, não só no impacto dos controles, que o nível de governança da documentação e dos controles vai ter que aumentar muito para as empresas pequenas, porque o que acontecia antes? Você pegava uma alíquota de imposto, ISS, ICMS, e jogava sobre o faturamento. Acabou, calculou o Uhum. imposto. Beleza? Tranquilo. Agora você vai conviver com duas regras. Você vai ter essa situação para os impostos federais e para o ICMS, ISS e PIS/COFINS, você vai ter o que a gente chama de IVA dual. Só que para você calcular o IVA dual, a base de cálculo para a alíquota do IVA dual, você vai ter que ter toda a comprovação das despesas e custos elegíveis. Então, Sim. o sistema que vocês têm vai se tornar muito mais relevante, porque você tem que ter isso organizado. Porque se você não tiver organizado, se amanhã você sofrer uma auditoria ou uma fiscalização da Receita, você vai ter que devolver o imposto que você não pagou. Que você não tem como comprovar que era para reduzir da base de cálculo. Uhum. Então, eu costumo brincar de falar o seguinte, meu amigo, as empresas pequenas não estão entendendo. Elas vão ter que começar a operar como se fosse uma empresa que já está no lucro real. O nível de complexidade das comprovações, das políticas que a empresa vai ter que subir a barra, porque senão ela vai pagar mais imposto. Exato. E agora a gente, com isso, a gente assume até mais responsabilidade até sobre os fornecedores que a gente contrata, sobre Isso, tudo, né? Então isso. vira uma responsabilidade. A gente está falando Por de exemplo, qualquer tipo de despesa aqui que pode impactar totalmente então, por no exemplo, eu já bolso. estou vendo com meus clientes, tem alguns clientes que eu estou falando já para eles. Falei, olha, a gente vai ter que fazer uma política de gastos aqui, onde a gente vai ter que pensar duas vezes se pode ter um gasto com uma empresa MEI e até o presente momento até com a empresa simples, enquadrada no simples, porque você não pode aproveitar o crédito tributário. Exatamente. Então fica mais caro, porque você não abate da tua base, você paga mais imposto, você paga mais IVA. Então, E olha tem muita aí. empresa que nem está sabendo usar isso, né? Ou seja, Não, nem tá deixando dinheiro na mesa, né? Vamos dizer assim. deixando dinheiro Isso por falta de uma regra bem estabelecida, assim. e por isso que eu acho que ferramentas como as de vocês vão ser cada vez mais importantes. Porque você imagina você fazer isso manualmente, cara, controlar todas essas despesas para fins de auditoria futura e Sim, fiscalização que você tem que guardar. Então, se você não tem um exatamente. sistema digitalizado, vira um inferno, né? Não tem como, né? Sim, sim. A gente conversa muito com os clientes sobre isso, porque é interessante que é algo que, quando a gente está conversando sobre o Express, por exemplo, muitos CFOs não conseguem fazer essa conexão ainda que você está fazendo aqui. Então, porque ele está olhando e ele fala, não, para mim é só, estou falando de política de despesa, estou falando de reembolso, tem nada a ver com reforma tributária, não tem nada a ver com impostos. Bem-vindo ao IVA. Fala assim, amigão, bem-vindo Isso, ao IVA. exato. Então, quando a gente fala disso, esse eu acho que é um assunto que tem que estar muito presente nas nossas conversas agora, que, cara, se você não organizar isso de uma forma legal, usando uma ferramenta como o Express, por exemplo, ou outra ferramenta, a gente está falando de não pagar imposto da forma correta, ou às vezes pagar a mais que deveria estar E eu pagando, acho né? que Então, vale até um podcast sobre isso, viu? Porque tem sim, muita desinformação no mercado, as pessoas não estão ligadas nisso. E, cara, o impacto vai começar a partir de 2027, quando efetivamente as alíquotas vão começar a ter a transição de alíquotas, né? Então, sim. vai começar a bater no caixa. Quando Vai começar a bater bater no no caixa. caixa, Aí movimenta, né? Tem isso também, né? Que quando começar a bater no caixa, o movimento acontece. mas aí você já está no fogo, né? Esse que é o Não, problema. aí Como é já. que eu vou consertar já sendo queimado, né? É muito pior, Exatamente. né?
Ô, João, eu queria até pegar esse gancho, né? Estamos encaminhando para o final aqui. Acho que esse negócio é legal. Eu vou te chamar para um próximo papo para a gente falar só sobre esse assunto. E aí eu queria pegar um gancho, que é o seguinte: geralmente quando a gente faz um papo desses, que a gente pega bem na prática, né? O que deveria ser feito, eu falo que costuma causar dois efeitos nas pessoas. Ou as pessoas se sentem aliviadas, porque elas falam assim, acho que eu estou fazendo tudo certo, ou elas saem daqui desesperadas, né? Tipo assim, meu Deus do céu, convoco uma reunião amanhã porque tá ruim o negócio aqui. E aí eu gosto de fazer uma pergunta, que é uma pergunta prática, se você se colocando, né? Isso faz parte do seu trabalho, então você já está acostumado. Se colocar na cabeça de um CFO de uma empresa que está olhando para isso e não tem nada organizado em relação a regras e políticas, por exemplo, de como vão ser esses processos. O que você acha que é uma melhor forma de começar? É fazer um assessment, é entendendo melhor os gaps? O que você faria se você pegasse uma operação sem essa organização hoje? Bom, O que deixa eu você faria? Não, o que você faz, né? Porque eu imagino que você esteja faço, é. acostumado a Porque, fazer isso. assim, dependendo da cultura da empresa, né, você pode ter uma abordagem diferente do assessment, né? Uhum. Então, eu tô bom, o que eu acho, né? Eh, cara, primeira coisa, você tem que poder entender o histórico da tua empresa, né? Então, aí você tem que ver se a empresa tem informação, porque tem empresas que nem informação têm. Às vezes a empresa não nem trabalha com ERP, né? Dependendo do tamanho da Uhum. empresa, né? Mas, assim, se você puder obter informações históricas, por quê? Você tem que entender onde é que eu gasto mais, né? Onde é que dói mais o calo? Mesmo dentro de uma área, por exemplo, de vendas, né, que geralmente tem muito, né, geralmente a área operações e vendas, né, são as áreas que mais gastam, né, com reembolso, com viagem, né, com esse tipo de despesa. Beleza, sei quais são as áreas. Dentro dessas áreas, quais são as despesas que eu mais gasto? É viagem, é hospedagem, é alimentação, combustível, como é o caso daquele cliente que você falou, que provavelmente o gasto é muito relevante em combustível. Então, a primeira coisa é, vamos entender o meu cenário atual. Porque isso, obviamente, vai guiar a política de despesas, né? Você sabendo onde é que a capivara dorme, digamos, né? Você vai saber, olha, onde é que eu tenho que ter mais cuidado, onde é que eu tenho que gastar mais, onde é que eu tenho que ter mais flexibilidade ou menos flexibilidade. Então, eu acho que esse mapeamento. Segundo, é construir uma política. Obviamente, não dá para chamar todo mundo para construir do zero. Eu acho que o financeiro tem que gastar energia construindo a política, mas ele tem que gastar a mesma energia validando a política com a operação. Então, eu acho que o caminho é, primeiro, financeiro faz a política, no nível de entendimento do financeiro. Depois ele vai levar essa política para a área de operações, vai conversar com os líderes das áreas de operacional, vendas, etc. E vai validar aquilo ali, né? E rever gastos, algumas políticas de flexibilidade, o que seja. Terminou, esses dois mundos estão se conversando, eu acho que tem que levar também para o RH, para o fechamento, para ele entender impacto em cultura, se vai ter algum impacto de conflito dentro das áreas, porque, por exemplo, se você traz uma política onde as pessoas vão ter que gastar de maneira muito diferente do que elas fazem hoje, vai gerar atrito. É óbvio que vai gerar atrito, Sim. né? Mas é um atrito bom porque a gente está construindo uma coisa melhor, um mundo melhor. Então o RH também é legal ajudar nisso, né? E aí está todo mundo na mesma mesa. Está todo mundo na mesma mesa, aí vai ter que ter um tempo de conscientização. Não acho que é legal você pegar uma política, mesmo já tendo conversado e validado com todo mundo, e implantar essa política imediatamente, porque eu acho que isso daí gera Fazer um ansiedade. teste controlado, né? Com algumas Faz pessoas. um teste controlado naqueles que gastam mais, em algumas áreas e tal. Em alguns poucos meses ali, um, dois, não, mas 2, 3, 4 meses, dependendo do tamanho da empresa, óbvio, do número de funcionários, você vai lá e estabelece, a partir dessa data, ou então vai por área, a partir dessa data, tal área vai entrar na política. Já daqui a um mês, outro mês, a outra área, ou outras duas áreas vão entrar na política. E aí você faz um caminho de transição suave, gera sempre esse espaço de obdusman, né, ou de feedback,
para que as pessoas tragam a realidade da operação. Não quer dizer que você vai ter que aceitar o que elas estão falando, mas você vai ouvir para ver se existe, né, digamos assim, dado suficiente ou, né, um fato relevante para que você possa mudar de novo aquela política ou reconstruir de alguma forma o que estava escrito lá. Para mim, esse seria o caminho que eu faria, entendeu? Para fazer isso daí. Perfeito. Perfeito. E aí vira um ciclo, né? A partir do momento que eu estou ouvindo as pessoas, eu também preciso estar aberto para, às vezes, fazer um ajuste, se necessário. Às vezes, ouvir as pessoas, às vezes, mudar alguma regra. Perfeito. Acho que esse é um ciclo perfeito. João, acho que depois dessa última aula prática que você deu aqui, passo a passo, foi quase um guia, dá para criar um material só com essas suas últimas palavras aí. A gente está se encaminhando para o final. Queria te agradecer pelo seu papo de hoje. Se você tiver alguma consideração final, eu queria até dar uma brecha para você deixar, né? Se alguém quiser se conectar com você, ou quiser conhecer um pouco de você, qual que é um bom caminho para isso? Perfeito, vamos lá. Bom, como frase final, eu gostaria de deixar uma frase que é o seguinte, né? Entender que o controle de despesas, tá? Ele não é sobre cortar gasto. Quando a gente fala de controlar a despesa, todo mundo acha que é para cortar gasto. E lá vem o CFO querendo cortar. Ó, aí. Pô, eu já passei por isso várias vezes, né? Já ouvi Ó, lá bastante. vem o João, né? O CFO geralmente é o Chegou o diabo. Fafão. É o diabo com bastão da organização, né? Ele só vem para cortar. Mas eu não acho. O controle de despesa ela não é só para cortar gasto, tá? Controle de despesa é garantir que o dinheiro da empresa ele seja usado com intenção, ele seja usado corretamente. E às vezes, quando você vai fazer uma política de despesa, talvez em algumas áreas você tenha que gastar até mais do que você gasta hoje. Sim. Que é o caso típico do que você falou, do cara de vendas ali, pô, mas vai restringir a venda, vamos ter que gastar mais combustível, senão você está segurando o vendedor, ele está visitando menos cliente. Então, essas coisas vão surgir, sim, que talvez não surgiriam se você não estivesse fazendo uma política de despesa. Exatamente. Então, isso tem que estar claro. Política de despesa, a função principal dela não é cortar gasto. É você garantir que o dinheiro seja usado de maneira com intenção, da maneira correta, sim, estratégica. É para isso que serve uma política de despesa. Então, essa eu acho que é a frase aí que eu deixaria como resumo aí da minha fala. Perfeito, perfeito, João. E assim, falando, né, de mim, se vocês quiserem me conhecer, minha carreira, meu histórico, tem as minhas empresas, então tem os dois sites, tem o www.aligno, né, ALIGNO, né, Aligno. A gente vai deixar os links aqui vai deixar os pessoal, links. Isso. O site também da T4R, tá, que é a Transformative Results, tá, que é transformative.tech. E quem quiser me conhecer um pouco mais a fundo e tal, eu tenho um perfil de website, meu nome, www.joaomarceloalves.com, tá? Então, as pessoas podem entrar lá, tem meu portfólio, os projetos que eu participei, minha carreira toda está lá. Eu fiz isso porque é muito mais fácil do que ficar mandando currículo, né? Porque você faz esse negócio na web, é muito fácil de você ir lá, mudar, atualizar, né? E aí fica muito fácil. Fica uma informação melhor, né? E é legal, você surfa na web lá, vai vendo, clica em portfólio, nos projetos. Inclusive, tem trabalhos que eu fiz lá que a pessoa pode acessar. Então, ela pode clicar, tem artigos que eu produzi, trabalhos que eu fiz, que a pessoa pode também acessar e usar aquilo como material para alguma coisa, dar alguma ideia para elas e tal. Tá? Perfeito. Não, legal, a gente vai deixar os links disponíveis para o pessoal aqui. E junto com esses links, eu queria lembrar de 2 materiais que as pessoas podem ter acesso. Primeiro, é conhecer o Expresso, né? Se você quiser sentir que está no momento de digitalizar esse processo de gestão de despesas na sua empresa, então a gente vai deixar também o nosso site aqui para vocês conhecerem. E também na tela está aparecendo aí para vocês fazerem o download do nosso Panorama de Gestão de Despesas 2025, que é o estudo que deu base para esse papo aqui, com mais de 1.500 empresas, falando sobre políticas, sobre gastos, um benchmark de despesas também, então como que as empresas estão gastando, quanto que elas estão gastando com cada coisa. Então fica também disponível para você fazer esse download e conhecer esse material.
João, muito obrigado mais uma vez. Obrigado para o pessoal que está assistindo a gente aí. E até a próxima. Tchau, Foi um tchau. prazer.